Olá, estamos iniciando agora mais um bate-papo empreendedor. O tema de hoje vai ser empreendedorismo e tecnologia. Eu sou a professora Eliana, do Departamento de Gestão aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul. E nós temos como entrevistado hoje o nosso querido e ilustríssimo doutor, professor aqui da Universidade, Leonel Tedesco. Leonel, muito obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui compartilhando o teu conhecimento conosco. E vou passar a palavra para ti te apresentar, falar sobre a tua trajetória profissional, sobre a tua trajetória acadêmica, sobre a tua trajetória como pesquisador, que eu acredito que vai trazer grandes conhecimentos para nós aqui hoje. Muito obrigado, Eliana. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui, né, no Bate-Papo Empreendedor, uma iniciativa que eu considero muito importante, a gente fazer essa comunicação do que quem são as pessoas da universidade, conversar sobre temas bastante relevantes, né, que têm nos impactado muito, né, especialmente nos últimos tempos, que é a tecnologia. Ela já vem impactando já há algumas décadas, mas com muita intensidade agora, né, muito em função da inteligência artificial. Bom, falando um pouco sobre a minha trajetória, né, a minha formação, eu sou, na verdade, ali eu me formei em 98 como, claro, depois de fazer o ensino fundamental, né, eu sou técnico em telecomunicações pela Escola Técnica Federal de Pelotas, né. Eu valorizo muito essa questão do técnico, porque ultimamente o ensino técnico foi sendo, digamos, diminuído, né, reduzido no Brasil, né, e a formação técnica ela é muito estratégica em muitos países avançados, né, e a parte técnica, né, eu aprendi muito na escola técnica com relação aos mesmos sistemas de comunicação, né, de outros tempos, né, como funcionam os telefones celulares, né, ali eu aprendi um pouco sobre eletrônica, né, e também comecei ali a mexer, né, desde os 15 anos eu mexo com computadores, né, então já vão mais de 30 anos, né, 15 anos de idade, né, que na verdade que hoje é meio tarde, né, hoje as crianças, né, as nossas crianças, né, até com menos idade, né, até por causa das interfaces computacionais, muito jovem tu pode operar um smartphone, né, é uma coisa curiosa de como a tecnologia tem entrado na nossa vida, e na minha, especificamente na parte computacional, eu comecei a mexer com computadores dentro da escola técnica, não tínhamos computadores em casa, na verdade o meu pai tinha um que ele usava para topografia, né, um Hotbit, né, mas eu nunca nem mexi muito, que era um instrumento de trabalho dele, eu sempre respeitei muito, né, de vez em quando eu jogava alguma coisinha ali, mas efetivamente contato com computadores, assim, de uma forma mais contribuindo para minha formação técnica, foi ali pelos 15 anos de idade dentro da Escola Técnica Federal de Pelotas. Depois eu fui fazer vestibular, né, o meu sonho era ser matemático, e aí eu, por acaso, eu fui fazer vestibular na FURG, mas sem muito, eu fiz vestibular para matemática, né, achando que eu não conseguiria a vaga no curso de informática, acho que era esse o curso, né, na Federal de Pelotas. Na verdade, eu sou natural de Rio Grande, né? E aí, mas com 2 anos, a minha família foi para Pelotas, né? Minha mãe trabalhava na CRT, Companhia Rio Grande de Telecomunicações, né? E a época meu pai fazia agronomia, né? Até hoje ele trabalha na Emater, né? Então, eu fiz aí eu fiz por acaso, né? Eu percebi que ele tava o vestibular para FURG, né? Então eu fiz matemática na Federal, né? E computação na FURG, engenharia de computação na FURG. Então eu entrei na 6ª turma. Eu não esperava que eu fosse entrar, né, na verdade. E ali, no engenharia de computação, enfim, acabei gostando da área, né? Eu vi que tinha que estudar muito, evidentemente, mas como todas as áreas tem que estudar muito, né? E dali eu tive uma oportunidade, eu queria fazer URGS na época, na área de redes de computadores, mas acabei caindo na parte de organização de computadores, arquitetura e organização de computadores na PUC, com o professor Fernando Moraes. Então eu fiz lá mestrado e doutorado, né? Na verdade a área que eu me formei é sistemas digitais e arquitetura de computadores, né? Trata exatamente a arquitetura de Projeto dos computadores. circuitos integrados. Eu não tenho, digamos, eu sei como nós, claro, quando estudamos na graduação, Eliana sabe muito bem disso,
A gente vê a computação, a área como um todo, né? Mas eu tive uma professora chamada Silvia Botelho, está até hoje na FURG, né? Hoje ela é até pró-reitora de pesquisa, se eu não me engano, da FURG. E ela dava aula de arquitetura de computadores, né? E puxa, ali a gente aprende como os computadores funcionam e eu adorei aquela área, né? E na PUC a gente foi para um nível um pouco mais elementar da computação, que é a microeletrônica, né? Então eu aprendi como efetivamente são construídos os processadores, né? Os chips, os circuitos integrados, né? E ali eu fiz mestrado, né? Eu fiz 2 anos de mestrado. Eu estava pronto para, de repente, sair para dar aula, coisa parecida. Aí o meu orientador, ele perguntou, tu não tá afim de ir para a França, ficar 1 ano lá, né? Fazendo o doutorado sanduíche, né? E aí me atraí pela ideia, a família achou que também seria interessante eu seguir no doutorado, né? Eu já estava, né, já estava bastante habituado na questão, como a gente falou, né, o mestrado preparou muito para a pesquisa, tinha tido boas publicações, né, já no mestrado, então por que não, né? Então eu fiz 1 ano na PUC, depois eu fui estudar em Grenoble, no Comissariado de Energia Atômica, é basicamente um órgão de defesa, né, né, uma espécie de, enfim, de organização, né, pertencente ao Departamento de Defesa da França, né? Eu fui o primeiro, não sei se fui o primeiro brasileiro que fui para lá, né? Porque eu não vi outros brasileiros lá no CEUA, né? Que a gente chama Comissariat à Energia Atomique, né? Eu era melhor no francês sei lá, 15 anos atrás do que eu sou agora. Acho que faz uns 17 anos que eu fui para lá, né? E lá eu trabalhei em alguns projetos, né, deles, né? Durante 1 ano tivemos umas 2 publicações em congressos internacionais, né? Lá, inclusive, a minha filha nasceu lá, né? Uma cidadezinha. Dupla nacionalidade. É que foi muito rápido, né? Não cheguei a ter assim a questão da nacionalidade muito trabalhada, mas eu tenho os documentos, né? Pra gente talvez buscar isso futuramente, né? Ela já manifestou vontade de aprender o francês, pelo menos que é uma língua linda, né? Então, e dali depois eu voltei para PUC e defendi o doutorado, né? Na semana do doutorado, né? Eu recebi a notícia de que meu filho estava a caminho, né? O Otávio. E aí ia acabar minha bolsa. Aí surgiu a Unisc na minha vida, né? E dali eu comecei também, né? Professor Rolf, professor Emílio, fizeram entrevista, professora Rejane Froza também articulou a minha vinda para cá, e eu entrei pelos sistemas e processos industriais, né? E aqui na Unisc especificamente, né? Como professor visitante, né? Depois fiquei 1 ou 2 anos, acho que fiquei 2 anos como professor visitante, aí fiz o concurso, né? E aí, nesse meio tempo, até para poder assumir a coordenação, acho que foi até mais rápida o concurso para poder assumir a coordenação de engenharia de computação, né? Tinha saído alguns outros professores, né? Então era uma posição em aberto e necessária, né? Então precisavam de professores na área de microeletrônica, arquitetura de computadores, mas também para ajudar eventualmente na coordenação do engenharia, né? Então assumi engenharia, o professor Rolf foi para a coordenação da graduação, né? Há 15 anos atrás, eu acredito que não tinha tantas pessoas com doutorado nessa área, né? Porque não era uma área em crescimento, mas eu acho que o pessoal pensava mais em atuar profissionalmente, né? Talvez não como professor. Exato. Até um sintoma disso é que os doutorados na área de computação, hoje em dia tu vai para o exterior se tu quiser, porque tem grupos muito fortes de pessoas que já foram para o exterior. Às vezes a gente vai para o exterior para buscar algum conhecimento eventual que não tem aqui, né? Diferente de Dá uma pensamento, perspectiva né? diferente, novas culturas. Eu recomendo a todo aluno que tivesse oportunidade até para entender um pouco mais o teu país, né? Saber as diferenças culturais e onde estão também alguns problemas do teu país, né? E tu poder contribuir com ele, né? Nessa área especificamente da eletrônica, a gente tem muitas possibilidades, né? Especialmente nessa parte de circuitos integrados, eu atuo mais na área de hardware, infraestrutura computacional, do que o software, né? Então tu tem muita oportunidade, especialmente nos países desenvolvidos, né? Mas eu, por questão de família, raízes e querer, de uma certa forma, o governo financiou bolsa durante todo o tempo, né?
de alguma forma, retornar para a sociedade, né? Retornar para o meu chão aqui e ajudar no desenvolvimento, né, da região, através, no caso aqui, dos cursos, né? Então, dou aula no Engenharia de Computação, no Ciência, no antigo licenciatura, no Análise e Desenvolvimento de Sistemas e no programa de pós-graduação em Sistemas e Processos Industriais, né? Onde eu pesquiso muito na parte de como a computação, de uma forma geral, né, tanto não tão avançado no hardware, que eu estudei hardware muito avançado, então muitas das pesquisas que a gente realizou, na verdade, outros países usam, né, mas como é que a gente pode aplicar a tecnologia aqui, né, nas empresas, nas indústrias, né, na saúde, no meio ambiente, nas cidades inteligentes, né, e hoje eu estou muito nessa direção, né, eu através do edital Tech for Business da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, a gente acabou trazendo, eu liderei o projeto, mas tem um monte de gente envolvida, né? Eu trouxe um laboratório vivo aqui para a universidade, que é o Living Valleys, né? Ali na 1717, né? Um laboratório super bonito que tem lá. Então, É demais. então aquele foi um projeto nosso que submetemos para construção desse Living Lab para pensarmos soluções para as nossas cidades, por isso que eu exercito muito essa questão de conversar mesmo com a quádrupla hélice, né, de entender como a gente pode, e foi uma época que até os eventos climáticos estavam vindo com força, né, então hoje nós temos o Living Lab, nós temos um projeto com hoje 19 estações meteorológicas localizadas em acho que 15 ou 16 municípios aqui da região dos vales, né, que trazem informações, né, sobre chuvas, temperatura, vento, umidade, né? E a gente tem apoiado prefeituras, defesa civil, né? O site da Unisc disponibiliza esses dados, né? Exatamente para trabalhar com a internet das coisas como sendo utilizada para resiliência climática, né? Então esse é o projeto que hoje eu estou tocando com mais intensidade, mas a gente tem também projetos na área da saúde, com a Lia Possuelo, eu tenho parceria na questão de análise de dados da dengue, né, da disseminação da dengue na região, né, tem também o Living Agro Mais Vales, que a gente trabalha em como a tecnologia pode impactar o agronegócio, né, como é que a gente pode melhorar os processos, né, de plantio, de colheita, né, saber quais as tecnologias habilitadoras para isso. Então eu estou sendo bastante, né, eu vim aqui para a universidade exatamente para isso, a gente entendeu quais são os propósitos, né, até de aproximação com a comunidade, e a partir daí saber como a computação pode ajudar, né, a nos desenvolvermos, né, e aí, dali a gente deriva até hoje diversas possibilidades, né, então a gente agora está nessa luta aí, né, para exatamente trazer as tecnologias portadoras de futuro para a nossa região. Leonel, fiquei muito encantada, assim, com a tua fala, principalmente quando tu trouxe, assim, ó, fui para o exterior, né, aprendi ali algumas perspectivas, poderia ter ido para o exterior, ficado fora, mas pensei em trazer uma entrega para onde eu estou, para a minha terra, não foi essas palavras que tu usou, mas foi esse o contexto que eu entendi. E tu sabe que me encantou essa tua perspectiva, assim, ó, de estar desenvolvendo tecnologia para desenvolvimento do Brasil, para desenvolvimento desenvolvimento local. Tem um autor que eu gosto muito, não sei se tu já ouviu falar, que é o Celso Furtado. E o Celso Furtado, ele tem uma perspectiva do Brasil a respeito do desenvolvimento econômico, de que o Brasil, ele tem um modelo de desenvolvimento econômico, de economia dependente. O que é essa economia dependente? A gente se desenvolve tecnologicamente a partir do desenvolvimento de outros países. A nossa economia, ela se desenvolve a partir do que é desenvolvido em outros países. E ele traz muito forte a questão do exemplo da agricultura. Por exemplo, nós temos grandes terras, nós temos grandes áreas de plantação, mas para te ter colheita, tu tem que ter tecnologia. E essa tecnologia, em grande parte, às vezes é importada. E aí ele traz essa questão do desenvolvimento econômico dependente, e ele bate exatamente nesse ponto. A gente tem que desenvolver tecnologia dentro do país. Por quê? Porque senão a gente vai ficar sempre dependendo do que os outros países desenvolvem. E a gente sabe, né, que quando esses países desenvolvem tecnologia, quando elas chegam no Brasil, algumas já são obsoletas, né? E ele traz justamente esse ponto. Então, eu adorei essa tua fala, né? Então,
dentro das tuas pesquisas, assim, o que que tu vê, assim, ó, que está tendo mais impacto, que mais te encantou? Se tu quiser falar também um pouco mais do Living Valleys também, que é um projeto muito interessante, né? Na verdade, né, a gente tem, enquanto região, né, eu vejo que a gente tem muito potencial, né, especialmente capacidades humanas, né, enfim, eu tenho orgulho da minha universidade, dos meus colegas, né, e dos nossos alunos também, né, que são pessoas muito batalhadoras, né, vão atrás do conhecimento mesmo. A gente tem uma região que é desenvolvida, mas pode mais, né. Eu às vezes fico, efetivamente, o que às vezes me preocupa, às vezes me entristece, é que a gente precisa ter no país essa questão de ter uma estratégia, né, um projeto para sabermos onde vamos ser bons efetivamente, ou como podemos melhorar o que nós temos de bom, né. Nós temos aí todo um cenário de conflitos, né, e eu acho que o Brasil pode ter uma posição estratégica para efetivamente ganhar mercados, né, através de várias capacidades que tem. A gente tem uma diversidade enorme, né, somos bons na parte de agricultura, e a questão da comida no mundo, eu sei que eu estudo muito na parte de geopolítica isso, né, e me encanta muito essa área, né, então o Brasil vai continuar alimentando o mundo, mas também tem a parte da questão energética, né, de novas formas de energia. Então nós temos tudo para dar certo, mas a gente tem que deixar um pouco de ser o país do futuro e construir o nosso presente efetivamente, né, através da educação, né, através da inclusão tecnológica, né, para não cometer alguns erros que a gente cometeu no passado, né. O Brasil já foi muito bom na indústria, os chineses vieram aprender muito com a gente lá nos anos 80, né. Eu explico muito isso na minha aula em processos industriais, né, quando a gente vai discutir o futuro da indústria, especialmente a brasileira, porque a gente já foi bom em fazer, tanto na parte militar, a gente foi bom, a gente tem a parte de equipamentos, carros, computadores. O Brasil já nós já vemos, digamos, indústrias de tecnologia, né? Mas por alguma questão que a gente não soube dosar a abertura econômica, né? A gente acabou não aprendendo tanto, como foi, por exemplo, o modelo chinês, né? O modelo chinês teve um certo momento de abertura econômica, mas sabendo quais são os setores estratégicos e investir fortemente neles, né? A gente podia ter carros, por exemplo, elétricos há muito tempo, né? Dizer que a ideia de carros elétricos surgiu há muito tempo no Brasil, né? Sim, sim, né? O Gurgel, acho que né? Mas, de novo, né? E vai talvez muito dessa questão, né? Em algum momento a gente entendeu que daqui a pouco era talvez mais conveniente ter uma dependência tecnológica para a tecnologia chegar logo na gente. Então, em algum momento ali a questão se perdeu e, de uma certa forma, a gente está pagando um pouco o preço, né, de não termos esse protagonismo, né? Tanto é que hoje, se a gente for ver, a gente é muito dependente tecnologicamente. Se alguém da Google ou da Amazon ou da Microsoft desligar o Brasil, né, em termos de dados, né, os nossos dados estão em nuvem, né? A operação de nossos negócios é em nuvem, né? Então é um cenário que me preocupa, né? E em relação a projetos que tu comentou de impacto, eu acho que de uma certa forma aqui na universidade, né? E efetivamente tu fazer parte do modelo comunitário, ou seja, um modelo onde tu conversa com a tua sociedade, né? Isso foi uma primeira coisa que eu percebi com muita intensidade aqui, né? A gente na PUC, né? Quando eu fazia doutorado, a gente era muito restrito àquela bolha do laboratório, né? Para, enfim, né, desenvolver muito, escrever muito paper, submeter, ir para congresso, né, e tu ter um olhar local sobre a realidade e como é que tu pode conectar, né, efetivamente, reduzir muros ou tirar os muros. Aqui no caso, né, a gente tem essa forte, até como missão, né, da universidade. Isso foi uma coisa que me impressionou bastante, e claro, derivando isso, vários projetos que a gente tem, né, que são inspiradores, né, mesmo na computação. Nós temos projetos voltados para a área da saúde, mas também a gente tem conversa muito com a questão do meio ambiente, né. Temos uma participação muito forte junto ao nosso parque tecnológico, né, já há algum tempo. Então, o que eu percebo é isso, né, eu não posso te pontuar um projeto especificamente, porque tem muitos com esse olhar, né, para a comunidade e para o empreendedorismo, né. Eu tenho muito orgulho de poder ajudar de uma certa forma, eu sou parte, né, eu faço parte do conselho gestor do Tecnonisc, né, então a gente poder efetivamente saber como conectar, né, o nosso conhecimento
com a realidade. Algo que, por exemplo, a China faz muito bem, né? Eu estava conversando com, até em função da questão do Living Valleys, né, que é um projeto que a gente desenvolve aqui para exatamente tornar nossas cidades mais inteligentes. Eu estava num evento lá em Porto Alegre no fim do ano passado, foi até no dia da posse do professor Rafael Ren, né, e dos nossos demais colegas, né, de coordenações, de setores aqui na universidade. Eu estava nesse evento em Porto Alegre sobre os Living Labs do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 6 ou 7 Living Labs patrocinados pelo governo do estado, né? Nós estamos muito bem posicionados, né, até na questão de integração com a comunidade, né, de conversar, né, e propor, né, engajamento, né, a inovação chegar no coração das pessoas. Mas nesse evento eu encontrei o professor Silvio Bittencourt, né, que é uma pessoa até para trazer para um bate-papo empreendedor. Ele é Silvio Bittencourt, né. O professor Silvio, ele é meio que o CEO, né, ele é o diretor do Parque Tecnológico da Unicinos, né. E ele fez todo o doutorado dele nessa questão de Living Labs, né, que são os laboratórios vivos, né, onde a gente desenvolve soluções para cidades inteligentes, como é o Living Valleys, né. E ele estava me dizendo e ele foi para a China, e eu já fui lá perguntar para ele: professor, e aí, como é que foi? Vi no teu LinkedIn lá que tu andou pela China, o que te impressionou? A gente tinha que conversar rápido ali, porque era no meio entre sessões ali, né? E ele comentou comigo, né, que o como é estratégico, né, o parque tecnológico para o país, né, como sendo essa célula, e o empreendedorismo é muito importante, porque no final das contas a gente estuda para empreender soluções enfim, e movimentar toda a nossa economia, impactar a nossa sociedade, né, e ele trouxe isso, né, como é estratégico para a China os parques tecnológicos. Ele ia visitar alguns deles, né, no final acho que ele visitou mas movimentava uma quantidade enorme de pessoas, assim, né, não vou te precisar o quanto para não errar nos números, né, mas ele se impressionou muito. Por quê? Porque a China colocou como estratégico, né, tu poder equipar os parques tecnológicos exatamente para trazer a ciência de ponta que eles desenvolvem e colocar na criação, né, de startups, aí os unicórnios, né, acho que o maior número de unicórnios do mundo está na China, né, então para exatamente fazer com que as empresas se empoderem a partir da tecnologia, e como os parques tecnológicos são estratégicos para isso, né, então eu tenho ótima relação com o parque tecnológico, e a gente sempre está disposto a escrever projetos que foquem na inovação para poder exatamente impactar com mais intensidade as comunidades, né? Ah, via de regra, né, até no Brasil a gente tem que amadurecer um pouco essa questão, né, do papel da pós-graduação. Até a gente está amadurecendo muito isso, mesmo no PPGSPI, né, para além do artigo científico, que é muito importante, né, mas também direcionar, né, a nossa produção para geração de patentes, registro de software, né, ter essa participação, como a gente está tendo aqui, né, como popularização da ciência, né, que eu acho efetivamente essa aproximação, né, é estratégica, e não deixar a universidade está lá fazendo suas pesquisas e como sendo isolada numa bolha, né, mas trazer ela junto, né, isso que me impactou bastante, né, se for pensar em impacto, e na questão, isso me motivou muito quando saiu o edital, o Rafael Kirst veio conversar comigo, né, ele tinha 12 dias para escrever o projeto, né, e aí eu comentei, e daí eu falei para ele, mas a gente viu ali que até pelo tamanho que a gente tem, a gente escreveu o projeto, submeteu, conseguimos, hoje faz acho que 6 anos que a gente está no 6º ano do Living Valleys, né, e ele continua, né, e essa aqui é uma questão, às vezes determinados projetos vão lá, param, né, e não, a gente continua como sendo um laboratório para atrair as pessoas e desenvolver a nossa região, né? Então isso me orgulha muito, né? E até nesse sentido a criação e fazia muito sentido, nós temos um projeto para cidades inteligentes, que era uma ação do governo do estado em trazer inovação, e veio muito nessa questão da resiliência climática, né? Então acho que, enfim, o trabalho continua, né? A gente quer expandir essa rede de 19 estações para outras medições, né? Como nível dos rios, né? Qualidade do ar, né? E como todo esse conhecimento, né? Efetivamente pode ser usado pelas empresas, pelo poder público, defesa civil. Então acho que esse é o nosso propósito, né? Sim.
Essa questão que tu trouxe aí da universidade comunitária, realmente, assim, ó, é uma honra, né, poder trabalhar numa universidade comunitária, porque eu percebo, assim, o papel da construção do conhecimento, por que que a gente pesquisa, por que que a gente estuda, para melhorar a sociedade, né? E realmente eu vejo que está acontecendo uma redução aí com os projetos de extensão nas universidades, de estar realmente assim, ó, fazendo a sua entrega para a sociedade, né? Desenvolver algo para melhorar a sociedade. E tu trouxe aí a questão da China. Ah, eu estudei um pouco ali da parte de desenvolvimento econômico. Tem um autor que eu gosto muito também, que é o Hasho Chang, que ele escreveu um livro que é Chutando a Própria Escada, que ele fala sobre a teoria do desenvolvimento econômico, como que os países chegaram a um status de países economicamente desenvolvidos. E aí ele traz a questão dos Estados Unidos, né, a questão da Alemanha, a questão do Japão. Esse livro ele foi escrito antes da grande ascensão que a gente está vendo aí agora da China, mas foram países que investiram muito na educação, muito na educação e no desenvolvimento tecnológico. E, inclusive, a gente observa aí algumas questões de guerras, de brigas. O que são as brigas que a gente vê aí? São brigas entre países que têm desenvolvimento tecnológico, né? Aí questões de restrição econômica, alguns bloqueios aí para a questão de importação e exportação, são países que estão brigando por desenvolvimento tecnológico, né? Que nem a gente vê ali a questão da Coreia. Impôs ali durante um tempo algumas restrições à entrada de produtos norte-americanos. Por quê? Porque ao passo que começa a entrar produto norte-americano dentro da Coreia, o país ele se torna tecnologicamente dependente também e não desenvolve a sua própria tecnologia. Sim. E isso aí impacta muito no desenvolvimento econômico do país, né? Com certeza. Então, e a China fez isso estrategicamente também, né? Eles fizeram um plano de longo prazo para esse desenvolvimento e sempre através da tecnologia e da inovação. É uma filosofia meio oriental tu pensar no longo prazo, né? Eles pensam no país a cada em o que vai ser a China, por exemplo, em 50 anos, mas sempre revisando através dos planos quinquenais, né, que eles têm lá, né? O caso da Coreia, eu tenho depois eu vou te mandar, né? Tem uma lâmina que eu uso, que é uma lâmina, tem um software, né, que tu tem aqueles gráficos que são quadrados, assim, os quadrados grandes, os quadrados pequenos, né? E aí mostra, eu não me lembro como é que é o nome do gráfico, né? Tem um nome específico para esse gráfico. E aí eu gerei 2 gráficos sobre exportações, né? Comparando. Na verdade, eu não gerei, eu peguei de um artigo do Paulo Gala, um economista que eu assino, né? É excelente. Eu vou te mandar o link depois. E ele mostra exportações do Brasil comparando anos 80, se eu não me engano, e Coreia do Sul também, né? E acho que comparou China também. E mostra, né, que nos anos 80 os quadrados grandes eram basicamente commodities, né? Minério de ferro, café, essencialmente commodities, né? Tanto na Coreia do Sul quanto no Brasil, né? E a China também. Aí ele fez o mesmo gráfico para 2022, uma coisa assim, né? O Brasil ficou naquela, commodities, né? Minério de ferro, café, soja, né, algodão, produtos agrícolas e a Coreia e a China, né? Automóveis, computadores, circuitos integrados, né? Com os quadrados maiores, né? Então, e eu sempre discuto com o pessoal aonde erramos nesse meio de caminho, porque os coreanos e os chineses vieram olhar como é que o Brasil fazia indústria, né? Inclusive, a gente julgava de má qualidade os produtos deles, né? Exatamente, havia até, imagina, eu comprei uma TV coreana de uma grande marca, né, de celular, que é de celulares também, e na época a gente ficou um pouco desconfiado, mas coreano, né? Até hoje, então, eles souberam agregar qualidade, tiveram estratégia, né,
de elencar setores, né, importantes e ter financiamento, mas com cobrança, né, de tu chegar e o governo atuar, apoiar as empresas, apoiar a competitividade para tornar exatamente as empresas também globais, né, não adianta apenas a gente atender o mercado interno, nós temos empresas de relevância internacional, né, o Brasil tem a WEG, né, que é uma super empresa que a gente pode dizer que tem um modelo, nós teremos que ter muito mais empresas como a WEG no Brasil, né, de alto teor tecnológico e que vende para o mundo inteiro sua tecnologia, né, mão de obra qualificada a gente tem, né, mas a gente precisa exatamente do passo da estratégia do governo junto com as organizações, junto com as empresas, para tornar nossas empresas globais como China e Coreia do Sul analisaram o cenário, né? A China se tornou também, era uma fábrica do mundo, mas de produtos de má qualidade, né? Só que aquela coisa, nesse meio tempo, né, eles foram se desenvolvendo no sentido de agora se tornaram muito bons em engenharia reversa. Até esse professor comentou comigo, né, que os chineses têm um problema, se tu pegar um produto de nota 0 para nota 10, o problema do chinês é às vezes tu ter um produto do 0 e para o nível 1, que é aquela parte da criatividade, de gerar um novo produto, né? Mas da nota 1 ou do nível 1 para o nível 10, os chineses são, e esse ele estava me dizendo, eles precisam daquelas pessoas nos estágios iniciais do produto, né? E os chineses aprenderam muito bem a fazer isso, né? De melhoria contínua, né? Exatamente, uma perspectiva de melhoria contínua. A própria IA da chinesa, conhecida, a DeepSeek, né, é um modelo que assustou o mundo, né, por entregar uma certa qualidade, mas com uma eficiência muito grande, né? Eles usam menos recursos computacionais, né? E eles trabalham muito bem com a escassez digamos, tecnologia, porque eles foram muito, né, a toda essa briga em se exportar, no caso dos Estados Unidos, exportar circuitos integrados de alta capacidade para os chineses. Porque nós estamos aí falando de uma guerra tecnológica que estamos vivendo, né? Então, nossa, tem muita coisa, né? Então a China, mas a China até hoje, eu fiquei sabendo esses dias, né? Existe uma máquina de litografia avançada, né? Litografia é tu imprimir circuitos integrados, basicamente, né? A máquina mais avançada do mundo, ela é feita por uma empresa holandesa, chamada ASML, né? Essa empresa, ela desenvolveu uma máquina que tu consegue imprimir circuitos usando uma tecnologia chamada de ultravioleta extremo, né? E aí tu pode ter transistores, que são basicamente as chaves computacionais que implementam os computadores, né? Muito pequenininhos, né? De 2 nanômetros, né? Para você ter uma ideia, nosso fio de cabelo é 100.000 nanômetros. Tu pode botar, digamos, 50.000 transistores um do lado do outro num fio de cabelo, né? Na tecnologia mais avançada que existe, né? E os americanos não queriam deixar os holandeses exportar essa tecnologia para a China. Para a China exatamente não dominar o processo de produção tecnológica, né? A ASML, ela produz e exporta suas máquinas para Taiwan, TSMC, né? E de lá saem os chips mais avançados do mundo, né? Eles fazem outra parte do processo, né? Então, os chineses aprenderam a fazer essa máquina recentemente. Eles, para 2027, eles vão começar a produzir os seus próprios circuitos integrados, né? Então, essa guerra, onde, e basicamente no chip está o valor, né? Se tu não tem o chip, tu não tem nada, né? Tu roda a inteligência artificial por cima. Eu sempre digo que o software é a inteligência sobre o hardware, né? Mas tem que ter o chip, né? Os chips mais avançados do mundo são produzidos pela TSMC, que por sua vez faz os projetos da NVIDIA, né? Que hoje a NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, se eu não me engano, a NVIDIA hoje vale 4 trilhões de dólares, né? Por quê? Porque eles têm a base, né, a base tecnológica para executar, né, as inteligências artificiais aí que a gente está utilizando. E daí nós que não estamos desenvolvendo isso, a gente acaba se tornando dependentes deles, né? Exatamente. Então essa eu percebo assim a importância da questão da inovação e da tecnologia. E o que eu trago às vezes também para os alunos. Ao passo em que a gente está importando de outros países tecnologia, aonde que nós estamos de fato gerando emprego, aonde que nós estamos de fato girando a economia nesses países, né? Porque eles que estão aumentando a cadeia produtiva, né?
melhorando aí a sua cadeia produtiva. Uma coisa que tu trouxe também, Leonel, a questão da importância da articulação do governo, né? E aí é a questão da quádrupla hélice, né? Que Que basicamente... tu procura articular bastante isso aqui no Living Valleys, né? Exato. A quádrupla hélice, né, e os Living Labs têm essa função de assim como ecossistemas de inovação, né, a gente procura articular a quádrupla hélice que é formada por nós, universidades, mas eu gosto de trazer também o setor educacional como um todo, né? Acho que a inovação tem que trazer desde a escola, eu vejo assim. Mas é claro que na universidade estão os grupos de pesquisa, né? Então, a partir das universidades a gente pode captar recursos para projetos de articulação. Uma universidade como a Unisc, que tem forte integração com a sociedade, ela consegue também chegar nas outras PAs, né? Tanto na sociedade civil organizada, mas também nos governos e nas empresas, né? Muito por via do parque tecnológico, né? Então a Unisc tem essa capacidade de fazer essas articulações, mas no sentido, né? Aí nós temos que trabalhar muito a nossa mente empreendedora, né? Como nós queremos empreender enquanto sociedade, né? O quanto nós queremos realmente identificar nossas capacidades, né, aprimorar elas, né, trazer conhecimento, gerar novos conhecimentos e tendo a tecnologia como um fator que possa ser usado estrategicamente para nos desenvolvermos, né? E as cidades, elas apresentam muitos problemas, né? Eu digo que a cidade é um ecossistema de ecossistemas, né? Nós temos a questão da saúde, nós temos a questão da mobilidade urbana, né? Nós temos a questão econômica, a geração de emprego, a parte educacional, tudo integrado, né? Se a gente for lembrar lá da época da pandemia, o quanto uma questão de saúde impactou todas as outras áreas, né? Então é importante aproximar pessoas diferentes. O que eu gosto muito do Living é isso. Todos nós temos as nossas individualidades, né? Nossos interesses, né, particulares, nossos objetivos de vida. Mas como nós, enquanto sociedade, a gente pode conversar e tornar, né, de forma estratégica, de forma estruturada, né, a gente pensar projetos que efetivamente impactem, né? Claro que a gente focou muito nesses primeiros anos no meio ambiente e na agricultura, que são setores muito fortes aqui, importantes, né? No Brasil como um todo, né? Mas nós temos problemas de mobilidade urbana, em como as cidades estão se expandindo, né? Como essa expansão do meio urbano está impactando na questão de mesmo ambiental, né? De uma forma geral, o planeta está sofrendo, né, com variações climáticas importantes, né? Nós tivemos as cheias, né, de 2024, né? Como a gente pode entender esses fenômenos e preparar nossas populações para exatamente mitigar os efeitos desses problemas que, né, vão acontecer, né? Então, a gente tem muita informação sobre isso e como preparar as nossas cidades, né? Então, como outras sociedades do mundo inteiro já fizeram. Mas é importante, de novo, eu sempre digo que, e dentro do nosso Living Lab, a gente procura fazer evento, né, capacitação, desenvolvimento de projeto, ouvir a população, né, seja ela quem for. A gente já fez capacitações com jovens, né, com crianças, mas também no NIAMA a gente, né, já fizemos capacitações, conversamos sobre inovação e acho que todo mundo tem lugar de fala para exatamente expressar o que sente e dali nós podemos entender, né, e não ter a tecnologia como o fim, né, mas sim como ela pode ser usada para, exatamente, o meio para nos desenvolvermos e cada vez mais a gente vai precisar compreender como elas funcionam, né. Leonel, e me diz uma coisa, para os alunos aí, para quem está estudando a parte de engenharia da computação, ciência da computação, para quem está interessado em ingressar no curso também de engenharia da computação, ciência da computação, como tu percebe a questão desse conhecimento, né, que esses alunos adquirem com esses cursos, ser transformado em inovações que vão estar impactando aí no meio, na nossa sociedade e talvez até estar desenvolvendo aí empreendimentos. Eu trago aí para os alunos aí, nós temos grandes conhecedores da área, que são grandes empreendedores. A gente tem aí o Steve Jobs, nós temos aí o Bill Gates, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Todos são dessa área, né, e desenvolveram aí instrumentos, né, ferramentas inovadoras que mudaram a sociedade. Mas, claro, a gente não precisa pensar em algo nessa proporção, né, mas, assim,
Como que tu percebe assim, a atuação dos estudantes dessa área no empreendedorismo, né? Talvez oportunidades. Ah, como tu percebe a importância do curso também para essa questão da tecnologia, do empreendedorismo? Dentro do curso de computação, né, seja no engenharia quanto ciência, eu sempre explico muito para eles isso, né? A tecnologia ela tem entrado, né, na vida das pessoas, né, com muita intensidade a partir dos anos 70, né, quando os data centers, os primeiros data centers, ou os primeiros computadores de grande porte, que a gente chamava de mainframes, né, começaram a entrar nas empresas e elaborar sistemas de automação de tarefas complexas, né? Nós tínhamos, e isso é uma questão, né? O que eu vou te explicar aqui, até numa perspectiva histórica, é para te ilustrar as mudanças do papel das pessoas frente à tecnologia, né? Que hoje as pessoas se preocupam muito em substituição, né? Então, o que acontece? Antigamente existiam tarefas que hoje não são mais realizadas. Ou tu programava um computador usando vários cartões perfurados antigamente, que tu tinha que uma pessoa, carregar uma máquina que depois alimentava outra máquina, que depois imprimia alguma coisa em papel, né? E tu levava para outras pessoas trabalharem nisso. Com o avanço da computação, a gente foi tirando pessoas do processo, né, para automatizar mais tarefas, mas elas foi se criando novas funções, né, especialmente com o advento das ferramentas de escritório. Aí o Bill Gates entra com muita força com o sistema operacional Microsoft, mas principalmente com as ferramentas de escritório pelo pacote Office, né. Tá carregando um monte de coisa, Exatamente, calculadora e papel. exatamente. Tudo. Então, e a gente tem que entender que a computação veio para mitigar problemas ou né, resolver questões que eram pontuais, né, de como o modo de fazer as coisas, né. Isso necessariamente implica não substituir as pessoas, mas tu elevar o nível das pessoas para, né, de ter um mau conhecimento, não fazer tarefas tão básicas quanto pegar um cartão perfurado e alimentar uma máquina. Não, tu pode trabalhar em ferramentas de escritório, começar a trabalhar com dados na parte, né, contábil. Então, e o pacote Office, ele veio muito nesse sentido foi muito decisivo, né, e ali se criou, né, a Microsoft se apoiou muito nisso, né, e ter o sistema operacional para que as pessoas possam usar o computador de forma conveniente, né, forma fácil, né, o sistema de janelas, né, tu cria abstrações para isso, tanto é que tu vai ver uma pastinha, né, ou um arquivo. Isso aí são conceitos que a gente sabe desde os tempos do escritório. Tu via a pasta física e o arquivo dentro da pasta, né? Então se criou uma interface para facilitar a utilização das máquinas, né? Isso foi muito potencializado, seja pelo Bill Gates, na parte por exemplo, sistema operacional, em rodar em qualquer computador. Começou um pouco com o Steve Jobs também, que ele criou ali a Apple os primeiros computadores pessoais, né? Que na verdade até a ideia das janelas veio um pouco do Steve Jobs, e o Bill Gates copiou um pouco, tem aquele filme dos Piratas do Vale, né? As discussões tem o Piratas do Vale do Silício, mas na verdade até a própria questão das interfaces humano-computador mais originais foram da Xerox, na verdade, né, e o Steve Jobs olhou, tu vê que esse meio, o pessoal vai copiando as ideias, né, isso não é original. E a computação foi evoluindo, né? Surgiu a internet, né? Onde tu tirou um pouco tu abriu, na verdade, o espaço de atuação da pessoa para além daquele local onde o computador está. Então tu pode acessar outros computadores, né? Isso é uma ideia revolucionária. Aí veio sistemas de nuvem, como a Google, né? Junto com os smartphones, né? Então aí a computação efetivamente está muito na mão das pessoas, né? E com essas complexidades, agora com inteligência artificial, a área da computação ela abriu muito, né? Hoje tu vai pegar a minha área de arquitetura de computadores, nós temos vários tipos de computadores que as pessoas podem desenvolver, desde um computador que está num wearable, né? Então um relógio inteligente desses, ele é um computador, né? Um smartphone para nós é um computador, ele tem memória, tem sistema operacional, tem disco, tem comunicação, né? Tem interface, tem aplicativos, né? Aí tem o desktop, tem o notebook, tem os data centers, né? Então existem múltiplas formas de projetos computacionais já só no hardware, né? Computadores multiprocessados, né? Esses sistemas da NVIDIA, as GPUs, as TPUs, né? Então, que são computadores com múltiplos processadores, né? Então aí tu já tem oportunidade de projeto, só que, como a gente estava conversando, o Brasil ele não desenvolveu tanto a parte de hardware,
né? Mas o que cresceu muito foi as nossas capacidades em software. Tanto é que o Brasil tem, né, até um lugar de destaque na questão de, né, quando se fala em demanda, né, por programadores de sistemas, né, por pessoas de software, engenheiros de software, né, vai muito da nossa criatividade em criar sobre uma estrutura que a gente importa, né? Mas a gente ficou muito bom em desenvolver soluções baseadas em software. E aí entra muito a criatividade do brasileiro, né? Então, o que me preocupa às vezes é que a gente exporta muitos talentos. A Unisc já formou alunos que trabalham em diversas partes do mundo, né? Produzindo software. Hardware também, né? Mas eu tenho alunos que trabalham. Eu tenho um aluno que trabalha na Apple, ex-aluno egresso, né? Trabalha na Apple, outro que trabalha na SML, essa que eu te falei do Extreme Ultraviolet, né? Na Holanda, o outro menino na Alemanha, mas nós temos alunos no mundo inteiro, né? E nós ficamos também, desenvolvemos grandes capacidades em software. E aí que entra uma grande preocupação, porque nós temos inteligências artificiais que desenvolvem software, né? Mas aí eu tô orientando os alunos, né? Tudo bem, sistemas já estão cada vez aprimorando mais, mas o aluno tem que ter essa questão de saber o sistema como um todo, né? Porque às vezes tu vai fazer um aplicativo, né? Muitas pessoas aqui na universidade, nós tem que escrever um projeto junto para escrever um aplicativo. Um aplicativo demanda a parte de interface, a parte de funcionalidade, integração com o banco de dados, né, integração com a nuvem, né, são várias complexidades, né, aí tem que ter desempenho, tem que ter segurança, né, e às vezes esses tantos detalhes que um sistema computacional tem, mesmo na parte de software, né, tu precisa ter um orquestrador, né, que aí é essa pessoa que se forma em computação, né, ele entende por baixo a ferramenta, ele entende como é construído, né. Com a popularização da computação, nós temos pessoas que usam muito, então a gente divide, né, temos os usuários da tecnologia, né, que vão usar de forma estratégica, mesmo o pessoal da gestão, né, o pessoal do meio ambiente, o pessoal da agricultura, e nós provemos essa estrutura computacional, né, tanto em hardware quanto software, né, para poder atender esses mercados, né. Então o que eu vejo eu acho que nós temos que utilizar a computação ou essas ferramentas para melhorar o nosso desenvolvimento, tornar esse desenvolvimento mais eficiente e cada vez mais ter empresas diversas. Por que eu vou ter apenas... bom, isso aí pode ajudar muitas startups, por exemplo. Vai criar uma startup, daqui a pouco não vai precisar eventualmente ter um programador. Claro que no fim das contas, uma pessoa que tem o conhecimento vai ser importante para tornar o teu sistema mais eficiente, melhor. Mas, às vezes, até para elaborar uma primeira versão de produto, né? Eu vou fazer um aplicativo. A IA já pode te ajudar num produto mínimo viável, né? Numa prova de conceito, né? E mesmo, às vezes, tu não necessariamente apenas uma empresa de tecnologia vai desenvolver. Daqui a pouco tu pode, dentro da tua startup ou da tua pequena empresa, tu ter um P&D mais restrito, né, que possa efetivamente gerar um produto tecnológico, né, para exatamente incluir digitalmente a tua empresa, né? E aí pode ser estratégico um profissional de computação para também fazer essa implantação tecnológica, né? Então, tendo a IA como apoio. Então, eu vejo que eu estava discutindo isso no departamento, né? Como é que vão ficar as empresas de tecnologia? Mas eu penso, olha, eu acho que todas as empresas podem ser de tecnologia, não necessariamente só as de desenvolvimento tecnológico. Tu pode ter desde um supermercado sendo uma parte de desenvolvimento tecnológico, ou uma empresa na área da saúde, ou uma empresa na área do meio ambiente, ou uma indústria, né, ou uma consultoria de cidades, elas podendo já pensar em soluções, porque daqui a pouco, tu sabendo o que tu quer fazer, né, e tendo eventualmente o apoio de uma pessoa e não uma super equipe de TI, tu poder gerar uma pequena solução que depois tu pode escalar para mais clientes. Então eu vejo que, de uma certa forma, a IA pode, de uma certa forma, popularizar o desenvolvimento tecnológico em empresas que não teriam esse acesso, teriam que contratar eventualmente uma empresa especializada em desenvolvimento tecnológico. Eu sou muito a favor disso, não que eu tenho amigos, né, colegas que fazem parte de grandes empresas de tecnologia. Talvez essas empresas vão continuar existindo para grandes projetos, mas às vezes tu precisa, aquela tua pequena empresa, ter uma inserção melhor tecnológica, né? E aí a IA pode ajudar muito essas pessoas, essas empresas. Até essa semana, eu estava conversando com uma empresa de gestão de processos e eles estão desenvolvendo um software para gestão de processos. É a EasyWork, inclusive, eles vão vir aqui, a gente vai ter um bate-papo empreendedor com eles também.
E como que eles fizeram? Olha, eu achei muito interessante. Eles pediram para a IA desenhar primeiro um modelo de um aplicativo, de um software para gestão de processos. E aí, a partir desse modelo, eles aprofundaram, né? Eles desenvolveram algo mais customizado para não ficar uma gestão de processos tão generalista, né? Porque o que às vezes as empresas estão buscando? Estão buscando uma coisa mais personalizada, né? E eu achei muito bacana, assim, essa ideia deles. E o que é o ponto que eu achei interessante? A IA, ela ajudou eles, com certeza, a desenvolver o modelo, mas tem que ter o conhecimento para saber o que tem que melhorar. Então, eu acho... E esse conhecimento é humano, né? E esse é o conhecimento que eles têm, da experiência que eles têm atendendo clientes, da experiência que eles têm pesquisando. Ela pesquisou mais de 20 softwares para conseguir desenvolver esse modelo, sabe? E aí a ideia é democratizar a gestão de processos. Por quê? Porque tem pessoas, tem empresas que nem sabem que precisam de gestão de processos, e a gente sabe que o processo, ele é importante. Às vezes o empreendedor ele não se dá por conta, né, dos gargalos que tem dentro de um processo, do custo que às vezes tem dentro do custo de material, do custo de tempo que tem dentro de um processo, né? E eu achei sensacional esse projeto deles. E daí também não só para o grande, né, mas para o pequeno empreendedor também, para uma padaria, né? Então, eu acho muito sensacional essa questão, assim, que tu trouxe aí do Brasil, de nós estarmos na questão do desenvolvimento de software, estarmos desenvolvidos, porque isso aí também é uma democratização do conhecimento, uma democratização da gestão, né? Esse ponto, Eliana, que tu levantou, para mim é muito importante, porque eu digo, eu acho que as organizações, elas, nesse sentido de ter IA tu tendo conhecimento do processo e ter dados estruturados, né, essa questão, que dados são importantes, que dados são estratégicos, né? Estou falando de novo, é como no computador, a memória e o processamento, né? O que tu tem de dados, que é a tua memória, né? O teu histórico, todo o conhecimento da tua empresa, e quais são os processos e como tornar ela mais eficiente. Gestão de processos é fundamental, mas e que é uma coisa, que é algo que, né, a administração nos traz, né, como essa área do conhecimento tão estratégica para nós, né? E tendo esse conhecimento humano, tu trabalhar nessa personalização, né? Em tu poder exatamente fazer esse mapeamento, tendo, de novo, a IA como apoio. A IA não, as pessoas, e isso às vezes se faz uma confusão, né? De acordo com a instrução que tu dá para a IA, né, tu pode ter resultados, se tu dá uma instrução ruim ou uma instrução mais simples, o teu resultado não vai ser tão personalizado, não vai ser tão eficiente. No momento que tu teve conhecimento, soube instruir ela e foi otimizando, aí sim tu está usando a IA como parceira, né, como estratégica. Né? E aí eu vejo que não só a computação, mas as áreas do conhecimento, de uma forma geral, podem se beneficiar. E exatamente isso que eu acho que é o maravilhoso disso tudo, é tu poder exatamente democratizar esse acesso, né? Como a internet já fez, né? O tempo, né, ela popularizou o acesso à informação, né? Tu não precisa, daqui a pouco, ter uma referência, ter que ir na biblioteca, não sei aonde, não, tu tem na internet, popularizou o conhecimento, né? Olha hoje quantos cursos tu pode fazer pelo YouTube, por exemplo, quanto conhecimento legal tu pode observar, né? E pessoas comentando sobre o conhecimento, né? Esse podcast vai estar... Pessoas exatamente, exato, e tu poder, claro que a gente tem que aprender a construir filtros, né? Acho que a parte educacional é muito importante para isso, né? Mesmo na IA, então, tu poder efetivamente utilizar a inteligência artificial de uma forma que, poxa, aí entra a questão do teu conhecimento, do teu senso crítico, né? De tu poder ter essa parte dizendo, olha, de repente aqui eu posso otimizar melhor, e tu pode pedir de repente para ela refazer, olha o quanto de produtividade tu tem junto com eficiência para tu oferecer um produto, um processo melhor, né? Então eu acho que o caminho sempre é esse, né? A gente olha pelo viés de substituição, né, de degradação, mas eu tento sempre encontrar uma oportunidade, né? E eu acho que muito importante a universidade com esse papel, totalmente para a gente poder colocar na mente desses jovens que são nativos digitais, né? Eles usam IA, né? Mas como usar a IA não sendo, né, não automatizar algum processo de cópia, né? Ou de
ou de qualquer coisa onde tu não vai exercer o teu conhecimento. Eu acho que a gente vai continuar exercendo conhecimento, mas de forma estratégica, né? Estamos aprendendo, né? Nós temos que, e eu incentivo alunos a utilizarem, só que eles têm que, eu estou já melhorando minhas aulas no sentido de fazer com que eles expliquem melhor, ter uma visão maior do que é a área e do que se é capaz de fazer com ela, né? Sim. Tu sabe, Leonel, a gente vê aí os jovens muito criativos, com boas ideias, né? Eu percebo também um crescimento no empreendedorismo, né, dos jovens, essa questão deles, eles não têm muito essa perspectiva, essa geração não tem muito essa perspectiva de ter que cumprir horário dentro de empresa, eles querem inovar, eles querem ter autonomia. Para os jovens aí que têm ideias de empreender, de desenvolver startups, qual é o caminho que tu percebe assim mais indicado para eles seguirem? Vamos lá. Eu acho que o primeiro caminho é a gente entender as fundações da área, né? Tanto na parte técnica, tá? Entender o que é computação, ou mesmo o que é empreendedorismo. Né? Empreendedorismo, às vezes, ele tem o seu lado, digamos, claro que ele é maravilhoso, ele é estratégico, mas até para a gente entender as dificuldades que a gente tem no Brasil para empreender, né? As dificuldades que a gente tem para a questão da inovação, né? De implementar a inovação. Mas, de novo, eu acho que tem que se fazer estudo, né? Entender. Eu acho que dentro da possibilidade de tu participar de projetos, eu acho que quando tu vai trabalhar com computação, assim como qualquer área, mas principalmente na computação, a tua vida é participar de projetos com início, meio e fim. Tu vai ter entrega, tu vai ter compromisso, tu vai ter tarefa, né? Tu vai ter uma encomenda, tu vai fazer parte de uma equipe. Então, exercitar a questão de trabalho em equipe é muito importante. Tu ser, de uma certa forma, um profissional dentro da universidade, no sentido de que o professor pediu um trabalho, pediu um estudo, pediu estudar para uma prova, tu encarar aquilo como sendo algo que vai ser efetivamente utilizado. Às vezes, claro, dentro da computação especialmente, a gente tem tentado melhorar um pouco isso, mas os fundamentos da computação, eles são muito abstratos, né? A gente não chega, digamos, isso aqui vira um botão do aplicativo, coisa parecida. A gente tem que entender um pouco das profundezas dos sistemas computacionais, até para os alunos entenderem da computação, especialmente por que os sistemas eles falham, como eu posso escalar, por que eles são eficientes, porque eles são seguros, como eles são efetivamente construídos, né? Mas partindo para a questão do empreendedorismo, eu digo que estudar muito é importante, participar de projetos, né? Pode ser projetos de pesquisa, mesmo pesquisa universitária, porque ali tu tem, vamos supor, pega um projeto como o Living Valleys, por exemplo. Daqui a pouco a gente tem alguma entrega de fazer um dashboard, alguma coisa assim, de algumas pesquisas que a gente realiza, ou ao processar algum dado das estações meteorológicas, a gente tem lá uma quantidade de dados lá de anos, né? De 2, 3 anos de captura de dados, né? Regionais, de vários parâmetros meteorológicos. Então, tem várias oportunidades de tu inserir em projetos. Às vezes, não focar tanto na questão de vou ganhar quanto numa bolsa. Às vezes, tu precisa ser um bolsista voluntário, você entender a mecânica de um projeto, onde tu tem um líder de um projeto, tu faz parte de uma equipe, tu tem que fazer uma entrega. Então, entender essa mecânica, né, de como te comportar. Claro que depois tu vai para a parte do mercado de trabalho, né, entender que tem ali na Unisc, por exemplo, tem Unisc Carreiras, né, que daí ele é uma porta de oportunidades, né, fantástica, onde as empresas vão, tu te candidata a vagas, tu também começa a construir portfólio, isso é muito importante, né? Eu digo para meus alunos, né, muito legal fazer curso, tem muito curso gratuito na internet, tem curso de vídeo, tu pode gerar certificado, mas os cursos não adiantam nada se tu não souber contar uma história, né? De, olha, eu participei deste projeto aqui, por exemplo. Tem um aluno nosso que hoje ele trabalha para uma empresa americana, né? Mas ele está aqui em Santa Cruz, né? Trabalha home office, né? Acho que de vez em quando ele até às vezes manda alguma coisa. Vários alunos me mandam fotos de diversos lugares, né? Te dizer uma amizade muito grande, e eu peço isso para eles, né? Pessoal, se estiverem fora ou coisa, manda uma foto para mim só saber como é que estão, né? E aí eles mandam, só que nesse emprego que ele conseguiu nos Estados Unidos, na entrevista ele relatou que e eu fiquei super feliz, né? Ele veio contar isso. Olha, Leonel, porque eu tinha um projeto aqui na universidade sobre computadores vestíveis, né? E esse aluno fazia uma espécie de dashboard, coisa parecida ou ele fazia análise de machine learning de dados que a gente captava da fisioterapia lá, né? De movimentação, batimentos cardíacos, né? Velocidade de caminhada.
e ele aprendeu machine learning para aplicar nesses dados, né? E ele contou isso na entrevista, né? Isso foi uma questão que ajudou muito ele a avançar nas etapas posteriores, as pessoas terem uma história. Como é que tu constrói uma história mesmo dentro da universidade? Participando de projeto, depois tu participando de um estágio numa empresa, né? Saber como uma empresa funciona, as dificuldades, vai ter um líder, né? Vai ter digamos, o tech lead, né? O pessoal gosta de muito importar esses termos, né? O developer, eu sou um developer, eu sou tech lead, né? Lá na empresa tal, maravilhoso, mas entender alguns jargões da área, participar de eventos, né? Saber como é que ler notícias, saber como é que o mundo está funcionando para entender as oportunidades, né, de mercados que se criam, né, porque no fim das contas, né, a gente desenvolve para alguma coisa, especialmente no Brasil, o setor de software se desenvolveu muito pelo quê? Financeiro, setor financeiro, nós temos sistemas financeiros dos mais avançados do mundo, né? Assim como sistemas para agricultura, né? A gente é muito bom na agricultura de precisão, a gente tem tanto na parte biológica, química, Embrapa desenvolveu muito a nossa agricultura, né? Mas também na parte de tecnologia da informação, tentando cada vez mais forte nessa parte da agricultura, né? Mesmo na indústria. Então, eles entenderem como o mundo funciona, mas tentar também criar história em projetos, porque no fim das contas, lá no teu currículo, tão importante quanto os cursos que tu faz, né, a tua qualificação técnica que tu faz a partir dos teus cursos é que experiências você teve, né? E dali, com todas as informações, tu também ir se capacitando para isso, entender quais são os meios de tu criar uma startup. Nós temos o Tecnonisc, nós temos parte tecnológica, onde tu pode fazer parte, colocar o teu projeto, ser incubado, entender as dimensões jurídicas, entender o que é uma pesquisa de mercado, né, para exatamente saber como o teu produto atinge, e daqui a pouco até fazer redirecionamentos, né. Eu acho, nesse sentido, muito importante parte tecnológica, para exatamente pegar, através da incubadora tecnológica, por exemplo, tu desenvolver uma empresa, né, incubar ela e ter a oportunidade de fazer parte de projetos, conseguir financiamentos, ir em eventos como o South Summit e vários outros summits que tem por aí para poder entender o que o mundo tá trabalhando, né, o que empreendedorismo, o que está quente, né, e ter uma mentalidade, né, Liana, de repente, poxa, como é que eu posso ter um produto global, né? Eu acho que não só, né, imagina, o Bill Gates pensou, né, na Microsoft como sendo uma empresa global e não uma empresa que presta serviço para a prefeitura da onde ele habitava, não sei se era Detroit, né, mas, ou Texas, eu não lembro mesmo, mas ter essa mentalidade de saber como é que eu posso ter uma solução global. Isso demanda muito estudo. Porque daí tem escala, então, exatamente, mas tem que ter conhecimento, saber encontrar as oportunidades, né, eu acho que essa mentalidade, saber, né, saber aprender a se frustrar, né, saber errar rápido, todos esses fundamentos que a gente tem no empreendedorismo, porque, de novo, né, na computação, saber que, às vezes, ter a capacidade de adaptação, de mudança, né? Então, eu vou contar uma história bem rápida da IBM, por exemplo, né? Tem várias, né? Tem a história da Kodak, da Intel, da Nokia, né? São empresas que tinham um modo... A Sony, tá? Então, são empresas que eram absolutas, né? Eu pego uma Intel, por exemplo. A Intel fazia chips de um jeito, aí veio a NVIDIA, derrubou tudo. É uma outra forma de fazer circuito de sistemas processadores, que derrubou uma filosofia da Intel, que era absoluta, né, na questão de semicondutores. Então, tu pega ali a IBM, né, agora surgiu para você ter uma ideia da questão de quanto algo que parecia absoluto se derruba rapidamente, né. Semana passada a IBM teve uma queda de 13% nas suas ações, né, a IBM, que é uma gigante centenária na área de tecnologia, né, a gente estuda muito os primeiros supercomputadores da IBM, né, nos nossos cursos. O que aconteceu? A Anthropic, que tem o Claude, né, o Claude AI, não sei se você já usou essa, né, é uma inteligência artificial muito boa, Cloud, né, se escreve Cloud, né, ela é muito boa, né, especialmente para escrever código, então a gurizada da computação com certeza conhece o Claude, né, ela é muito boa para produção de código de computador. E o Claude, ele tem uma ferramenta específica até de desenvolvimento de código. E a IBM, ela, entre as suas vários ramos de atividade, ela dá suporte, né, a sistemas bancários no mundo inteiro, especialmente aqui na América, né.
E esses sistemas são baseados em COBOL, que é uma linguagem muito antiga, né? Mas é aquela coisa, de uma certa forma, por que a IBM não atualizou os seus sistemas? Exatamente para as pessoas que, digamos, quanto menos as pessoas souberem COBOL, menos vai afetar o meu modelo de negócio, que se baseia muito no suporte, né? Um problema de dominação. Tu tem o suporte, olha, as pessoas são dependentes. E as empresas tecnológicas criam essa questão da dependência, né? Então, a IBM quis criar essa dependência, não, só nós temos conhecimento desses sistemas baseados em COBOL, né? Aí veio a Anthropic e fez um anúncio dizendo, olha, nós conseguimos desenvolver uma IA que interpreta o COBOL e passa para as linguagens mais modernas. Quando tu faz isso, pega um Python da vida, tu pode dar tu abre para empresas de software de qualquer natureza poderem também dar suporte aos sistemas IBM e não, eventualmente, cobrar um preço, evidentemente, muito mais barato que a IBM cobra para isso, né? Isso aí derrubou as ações da IBM violentamente, né? Mas por quê? Era uma empresa absoluta, tinha uma linguagem absoluta, até que veio uma inteligência artificial e diz, olha, agora nós podemos, né, digamos, isso mudou a perspectiva, né? E as coisas vão continuar acontecendo. Por isso que o aluno tem que ter essa capacidade de adaptação e entender que nós estamos num mundo de mudanças, né? Cada vez mais rápidas, impactantes, né? E temos que se acostumar com isso, né? As mudanças, elas estão muito aceleradas. Esses dias eu estava conversando, mas a gente tem que se adaptar a elas. Esses dias eu estava conversando com alguns colegas de departamento e a gente sempre, ao longo da história, a gente sempre passou por essas inovações radicais, né? Essas inovações que mudaram o comportamento das pessoas e sempre existe um pouco de resistência. Eu acho que as gerações atrás, elas eram mais resistentes do que as de agora, porque a geração de agora, ela está tão inserida nesse processo de mudança que eles já assimilam, né? Tem uma mudança, tudo bem, tudo certo, eles estão, eu acho que eles estão mais flexíveis em relação a isso. Agora, que nem tu falou da Kodak, a Kodak é uma empresa que eu sempre trago para os alunos, porque eles desenvolviam o filme, né? E eu lembro de uma reportagem que saiu da Kodak, quando surgiu a fotografia digital, que eles falaram assim, o digital jamais vai pegar. E a Kodak foi uma empresa que quebrou por causa disso, né? O digital, eles não se movimentaram com a agilidade suficiente para serem competitivos, porque o que eu percebo assim, quando tem uma inovação, né, o mercado está se movimentando, o mercado está mudando, se tu demora muito para assimilar aquela inovação, esse processo, esse novo comportamento, tu acaba ficando um pouco para trás. A não ser que você seja realmente uma grande potência, assim, e que tu consiga, a tempo, se movimentar para te não sair do mercado, né? Mas a gente tem que se adaptar a isso, porque senão a gente fica para trás. E aí é uma coisa que a gente traz a questão falando de empreendedorismo, a questão do pioneirismo, né? O pioneiro, ele sempre fica à frente. Por quê? Porque o processo de inovação, tu sabe melhor que eu, né? Eu estou falando aqui para os alunos. O processo de inovação, ele não é uma coisa que surge do dia para a noite. Ele é uma construção, né? Que a gente vai pesquisando, vai estudando. Aí o nosso cérebro vai fazendo novas redes neurais, estruturando os novos pensamentos para daí surgir a inovação. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, por que o pioneiro, né, o empreendedor pioneiro que surge com uma nova ideia, ele sempre fica à frente? Porque ele pode até não usar todo aquele conhecimento do passado, né, que ele pesquisou, que ele estudou, mas ele tem aquele conhecimento que dá maior habilidade para ele estar inovando num projeto, né, em uma nova ideia. Então... Essas grandes empresas, né, eu tento também entender um pouco por que, né, nossa, como é que eles não viram isso, né, sendo tão grandes. Mas às vezes esse tamanho todo prejudica a movimentação, né, e aquela coisa, tu entrega um produto que para aquele contexto da época, digamos assim, Kodak, eles tinham um produto nota 10, né? Eles chamam para nota 10. Poxa, então o que eu vou fazer? Eu vou continuar no meu produto nota 10 que está dando esse conforto, né? E inovação é sair da zona de conforto, empreender é sair da zona de conforto,
né? Com muitas outras empresas aconteceram, tu pega a Nokia, por exemplo, né? Era absoluta em smartphones, ou celulares, na verdade, né? O conceito do smartphone veio com o Steve Jobs, que numa apresentação, né, histórica, né? Não sei se chegou a ver essa, que ele mostra, tem uma das lâminas que ele mostra os vários smartphones ou telefones celulares da época, o BlackBerry era um deles, o Nokia, né? E ele mostrou a parte de baixo desses telefones celulares, né? Que eram teclas fixas, físicas, né? E ele falou assim, puxa, olha o quanto isso aqui está me tirando de liberdade. O meu espaço de tela é muito restrito porque tem algo físico que está me atrapalhando, né? Que é essas teclas físicas. E aí ele propôs ser toda a tela, olha a inovação, todo um touch que eventualmente, porque às vezes tu não precisa do teclado, né? Mas nesses telefones antigos, que venderam muito, que tiveram outra inovação, que era tu tirar a própria telefonia de dentro de casa, né? Ter telefonia em qualquer lugar, isso foi disruptivo. Mas agora a interface humano-máquina, né, que evoluiu muito nesse sentido, e o smartphone foi uma grande revolução, né, em tu ter a tela toda que eventualmente pode ter um teclado, mas não é sempre que tu vai querer usar o teclado, né, e várias outras disrupções que derrubam as empresas, mas aí claro, as empresas grandes têm os seus setores de P&D, né, algumas desenvolvem processos de inovação aberta, então daqui a pouco pode adotar uma startup para fazer determinada parte de um projeto ou investir, né, né? Então tu pega a própria OpenAI, né, que é do ChatGPT, tem financiamento, né, a Microsoft é uma apoiadora, uma sócia da OpenAI, né, inclusive os modelos do ChatGPT foram treinados em nuvem da Microsoft, que a gente chama de Azure, né, então é aquela questão, as empresas têm o seu produto nota 10, a própria Google, né, que teve né, até a questão, o Gemini hoje é um modelo muito bom, né, mas tiveram até outros modelos, que o Google tomou meio que né, na questão nossa, não estão pesquisando tanto pela Google agora, como se adaptar a isso, né, por quê? Porque eles entregavam uma pesquisa nota 10, mas a Google tinha essa noção de que, mas essa inteligência artificial alucina, e se ela alucina, ou seja, se ela erra, eu não tenho um produto nota 10. Como é que eu vou botar o meu nome enquanto Google num produto que não é nota 10, uma inteligência artificial que não é nota 10? Mas a OpenAI começou a atropelar, né? E a Google, só que a Google tem uma questão muito favorável, ela que é a própria nuvem e o seu ecossistema de aplicações, né? Então, tanto é que tu pega um notebook LM, a questão de várias outras ferramentas, né, as ferramentas de escritório, né, do ecossistema da Alphabet, né, é uma coisa impressionante, e eles conseguiram aprimorar e conseguiram, né, se for pensar na questão vai fazer uma pesquisa hoje no Google, eles te entregam um nível de links, mas também te entregam já algum conhecimento, porque tu já está perguntando pro Gemini, né, sobre algum tópico, né, então tá meio equilibrada essa briga, né, o que nos, né, a gente, de novo, eu sou uma pessoa que testa bastante vários tipos, né, e as pessoas, né, especialmente os estudantes enfim, acho que, de novo, se adaptam melhor às mudanças, até porque mais antigamente não tínhamos tantas mudanças tão rápidas, né, então eles meio que nasceram, né, nesse ambiente, e aí, e talvez, né, e eles estão desenvolvendo essa capacidade de adaptação melhor, né, mas é um processo difícil, porque é sair da zona de conforto, né, permanentemente. É uma geração bem diferente, né? É bem Essa que a diferente, gente é bem tem. diferente. Leonel, e na tua opinião, qual que é, assim, ó, os principais desafios que tu percebe para quem quer empreender na área de tecnologia? Eu acho o seguinte, né, de novo, olhar, né, entender como é que esse mundo está funcionando, né, ter coragem, né, eu acho e eu acho que tendo boas ideias, trabalhar com parques tecnológicos, acho que, né, de novo, acho que pode ser um ótimo auxiliar para isso, né, porque é um desafio tu entender um pouco da parte jurídica, um pouco da parte de mercado, né, estabelecer networking, né, acho que é importante nessa questão de prospecção de clientes, né, Pessoal, né? Do ser humano, muito, né? muito, muito, né? E entender as regulações e lutar por regulações,
né, nós enquanto sociedade, né, que favoreça a questão da inovação, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, né, infelizmente o Brasil, né, tem muitos problemas em relação a isso, né, de tu poder, um pouco, isso é uma luta que nós temos enquanto país, né, em tu estabelecer empresas, tu poder registrar, avançamos muito em relação a isso, a relação à propriedade intelectual, né, então, mesmo, outro dia eu estava conversando com um colega, né, a importação de equipamentos, né, o Brasil não tem uma política para, de repente, bom, se é voltado para inovação, com lógico, de repente não paga determinados impostos, né, mas é uma política de Estado, né, nós também temos que lutar por um Estado, por um país que seja capaz de trazer condições, né, para os seus empreendedores de estabelecer competitividade, né? Previamente, a gente não depender de ser tão custoso a questão, porque a inovação, né, eu sempre digo, Eliana, a inovação, especialmente na área tecnológica, ela às vezes não aparece o resultado tão rápido, né, porque ela tem processo, né, e ela é cara, né, então quanto mais disruptiva daqui a pouco te demanda mais investimentos, né, porque tu precisa de mão de obra qualificada para produtos bastante inovadores, né, mas empreender vai muito nisso, né, enquanto às vezes não constrói a tua própria equipe, fazer networking, obter conhecimento, né, trabalhar na área, não necessariamente sendo ainda, eu tenho alunos que durante o dia trabalhava em uma empresa de tecnologia e nos fins de semana começava a desenvolver a sua própria empresa, pegando pequenas demandas e entendendo as estruturações, né? Entendendo a questão de impostos, regulações. Então, eu vejo que essa é uma dificuldade, pode ser uma oportunidade, às vezes eu vejo dificuldades como oportunidades, né? Mas eu também vejo que... Perfeito, né? Eu falo, a gente tem que ser positivo sempre. A gente tem que ser positivo sempre, né? E a gente poder exatamente exigir, né? Participar de ecossistemas de inovação e exigir que, de uma certa forma, a gente ter regulações que nos, né? Toda uma parte que cabe ao Estado, né? A gente poder fazer com que os nossos empreendimentos, que eu vejo que a gente pode ampliar muito, como eu até falei, né? A IA pode estar, às vezes não precisa nem ser, de novo, o fato de não precisar ser uma empresa de tecnologia para poder ter tecnologia na tua empresa, né? Com apoio da IA, puxa, olha o quanto isso aí pode ser importante para um país que é grande, diverso, né? Então, acho que pequenos movimentos podem fazer com que a gente tenha empreendimentos impactantes, né? Acho que essa... Daria para a gente ficar horas conversando, eu te escutando, já começa a vir mais e mais perguntas, mas em razão do nosso tempo, a gente já tem que ir se encaminhando para o final, né? Eu agradeço muito, Leonel, a tua disponibilidade. Eu poderia ficar muito tempo aqui conversando. Mas assim, para a gente finalizar, que conselho tu daria para estudantes da área de ciência da computação e engenharia da computação que têm esse interesse de empreender na área de tecnologia? Estudem bastante, né? Então, falando já para os alunos aí, né? Estudem bastante, né? Leiam muito como o mundo funciona, né? Tenham criatividade, saibam, aprendam a se frustrar, trabalhem, né? Acessem as oportunidades de estágios, projetos de pesquisa, né? Para, de novo, entender como funciona a dinâmica de desenvolvimento de projetos, que a vida do desenvolvedor é essa, né? Fazer parte de projetos. Uma hora tu vai estar numa hierarquia de desenvolvedor, depois tu vai passar um líder técnico, mas entender como a tecnologia é um negócio estratégico, né? Eu sempre digo, Eliana, nas eletivas, né, quando eu era coordenador, né, dos cursos da computação, eu fui coordenador de todos os cursos da computação, né, até pouco tempo atrás, até o fim do ano passado, eu sempre digo, se tu tiver uma mentalidade, se tu ter um desenvolvimento técnico com uma mentalidade de negócios, né, tu é um profissional extremamente raro, né? Se souber inglês, melhor ainda, né? Porque daí tu pode ou desenvolver o teu negócio de forma global ou né, daqui a pouco trabalhar para empresas no exterior também, que é uma possibilidade, né? Que, enfim, tu não tem fronteira, eu digo isso, né? Conhecimento tecnológico, visão de negócios, saber o inglês, tendo uma mentalidade de pesquisador no sentido de buscar as coisas, né? Eu acho que essa é a principal dica e as coisas vão acontecendo, né? Eu posso ter certeza que as oportunidades aparecem. Uma frase que eu gosto muito, que é o caminho se faz ao caminhar, né? Exatamente. E quem se move, o mundo promove, né?
Então, Adorei. Leonel, muito obrigado pela tua participação, Eu que pela agradeço. tua disponibilidade de tempo, a tua gentileza de ter trazido tanto conhecimento. Imagina. Foi muito interessante. Pessoal que está nos assistindo, eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma em expandir o pensamento, expandir o conhecimento, né? Tá contribuindo aí com as novas ideias de vocês e com a construção do conhecimento. Muito obrigada.